Na floresta amazônica do Amapá, onde a palavra de um homem vale mais que qualquer documento assinado e a honra familiar se defende com sangue, uma acusação sobre um macaco roubado desencadeou o massacre mais brutal entre clãs ciganos que a região norte já testemunhou. 12 pessoas mortas, primos contra primos, tios contra sobrinhos, sangue contra sangue. Esta é a história real de como a vingança transformou uma comunidade inteira em campo de batalha, no verão de 1998, no município de Macapá, capital do estado do Amapá, onde a floresta encontra a civilização e os códigos ancestrais ainda regem a vida de muitas famílias. Em 1998, o Brasil se preparava para a Copa do Mundo na França, mas ali, na zona rural de Macapá, o tempo parecia ter parado nos códigos ancestrais de honra e vingança. Duas grandes famílias ciganas viviam lado a lado há gerações. Os Silva e os Costa, nomes fictícios que protegem os verdadeiros envolvidos nesta tragédia que chocou o país inteiro. As casas se espalhavam pela zona rural, construções modestas de madeira e alvenaria, misturadas com barracas tradicionais de lona, separadas por cercas improvisadas e pequenos roçados, onde a floresta ameaçava constantemente reconquistar o território. Os animais, especialmente os macacos que eram capturados e criados como mascotes e companheiros, representavam não apenas valor financeiro, mas também status social e orgulho familiar. Um macaco prego domesticado e treinado valia 4 meses de trabalho duro na região. Perder um animal desses significava humilhação, perda de prestígio e desrespeito direto à família. Se você quer entender como a cultura cigana no Brasil guarda segredos que a sociedade desconhece, histórias de honra, lealdade e vingança que moldaram comunidades inteiras, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato. Manuel Silva, 52 anos, era o patriarca de sua família. Homem de estatura baixa, mas de presença imponente, tinha a pele queimada pelo sol amazônico e os olhos castanhos que pareciam perfurar a alma de quem olhava. Criara seus 7 filhos com disciplina rígida, ensinando desde cedo que a honra do clã Silva não se negocia, não se vende e não se esquece. Seus filhos homens, Rodrigo, 28 anos, Marcos, 25 e Felipe, 22, herdaram do pai não apenas o talento para negociar animais exóticos, mas também o temperamento explosivo que caracterizava os Silva. Do outro lado do caminho de terra que cortava a comunidade, João Costa, 48 anos, comandava sua família com autoridade similar. Seus 5 filhos e 3 sobrinhos que moravam em sua propriedade formavam uma força de trabalho unida, mas também um grupo pronto para defender o nome da família a qualquer custo. João era conhecido em toda a região como negociante astuto, capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa, como diziam os moradores locais. Mas sua língua afiada nos negócios escondia um homem profundamente ligado aos códigos tradicionais ciganos de lealdade e retribuição. As famílias Silva e Costa compartilhavam mais do que cercas e caminhos de terra. Laços de casamento uniam os clãs desde a geração dos bisavós. Tias se casavam com tios, primos com primas, e os mais velhos ainda se lembravam de quando todos viajavam juntos nas caravanas ciganas que percorriam o norte e nordeste décadas atrás, quando a vida nômade ainda era comum entre suas comunidades. Mas o tempo e a sedentarização trouxeram tensões que antes não existiam. Propriedades fixas criaram disputas sobre limites de terra e áreas de caça. Negócios mal resolvidos geraram ressentimentos profundos. A tradição de resolver tudo internamente, sem recorrer às autoridades dos gadiós, termo cigano para não ciganos, fazia com que pequenos conflitos fermentassem em ódios profundos que cresciam silenciosamente como ervas daninhas venenosas. A tensão entre as famílias começara anos antes, em 1995,
quando um desentendimento sobre um lote de araras azuis quase resultou em violência física. Rodrigo Silva acusara Marcelo Costa, primo de João, de ter vendido aves doentes como se fossem saudáveis, causando prejuízo de quase 3.000 reais à família Silva, fortuna considerável para aquela época e região. Na época, os anciãos da comunidade cigana intervieram convocando uma reunião da CRIS, o Tribunal Tradicional Cigano, que decidiu que Marcelo deveria devolver metade do valor. Mas Marcelo nunca pagou completamente, alegando que as aves estavam saudáveis na hora da venda e que Rodrigo não soubera cuidar delas adequadamente. O ressentimento ficou como brasa debaixo das cinzas, esperando apenas um sopro de vento para virar incêndio devastador. Maio de 1998 trouxe consigo o calor sufocante da estação seca na Amazônia, quando a umidade pesa sobre os ombros como um manto úmido e pesado, e os animais selvagens se aproximam das comunidades em busca de água. Foi nesse clima tenso que o estopim da tragédia estava prestes a ser aceso. Um simples macaco, animal que valia meses de economia familiar e representava prestígio social, desapareceria da propriedade do Silva e mudaria para sempre o destino de dezenas de pessoas, transformando parentes em inimigos mortais e um pedaço da Amazônia amapaense em zona de guerra. Na manhã do dia 18 de maio de 1998, segunda-feira, Manuel Silva descobriu que seu macaco prego de estimação havia desaparecido do recinto, onde ficava amarrado com uma corrente longa que permitia movimento amplo. O animal, um macho adulto de pelagem marrom escura e rosto expressivo, era o orgulho da família. Fora capturado ainda filhote na floresta 3 anos antes e criado com carinho pela família inteira, tornando-se praticamente um membro do clã. O animal era inteligente, obedecia comandos simples e se apresentava para visitantes, trazendo alegria e entretenimento para a comunidade. O valor de mercado do macaco treinado girava em torno de US$ 800, fortuna considerável para uma família que vivia com menos de R$ 400 mensais naqueles tempos difíceis. Rodrigo Silva, o filho mais velho, saiu imediatamente para procurar o animal pelas propriedades vizinhas e pela mata circundante. O macaco tinha costume de soltar-se da corrente ocasionalmente, então, inicialmente, ninguém suspeitou de roubo criminoso. Era por volta das 10h da manhã, quando Rodrigo avistou movimentação estranha no terreiro dos Costa. Aproximou-se pela trilha que cortava pela mata fechada, escondendo-se atrás de uma árvore frondosa de castanheira que oferecia sombra e camuflagem perfeita. De sua posição privilegiada, mas distante, Rodrigo viu algo que fez seu sangue ferver nas veias de raiva. 2 homens, que ele reconheceu como sendo Marcelo e Bruno Costa, primos de João, estavam no fundo do terreiro, brincando com um macaco que parecia muito similar ao deles. A distância era considerável, uns 70 metros, e a visão parcialmente obstruída pela vegetação, mas Rodrigo teve certeza absoluta do que via. Era um macaco prego de pelagem escura, exatamente como o deles. Sem verificar mais de perto, sem confirmar características específicas que identificariam o animal com certeza, sem observar por mais tempo, Rafael voltou correndo para casa através da trilha estreita. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a umidade característica da floresta amazônica. Seu coração batia acelerado, não pelo esforço físico da corrida pela mata, mas pela certeza de que sua família havia sido roubada e humilhada pelos Costa de forma covarde e desonrosa. Manuel Silva estava sentado na varanda da casa de madeira, consertando uma rede velha de pesca, quando o filho chegou ofegante e visivelmente alterado. As palavras que saíram da boca de Rodrigo desencadeariam uma sequência irreversível de eventos que transformariam aquela manhã tranquila de maio no início de um massacre que entraria para a história negra do Amapá e do Brasil. Pai,
Os Costa roubaram nosso macaco. Vi com meus próprios olhos eles brincando com o bicho lá no fundo do terreiro deles. É o nosso macaco, tenho certeza absoluta. Manuel largou a rede devagar, seus dedos calejados parando no meio do movimento de consertar os nós. Seu rosto, já endurecido por décadas de sol amazônico e luta pela sobrevivência, transformou-se em uma máscara de pedra fria. Levantou-se sem dizer uma palavra, entrou na casa e chamou os outros 2 filhos e mais 4 sobrinhos que trabalhavam na propriedade, ajudando com os roçados e a caça. O grupo de 7 homens se reuniu no terreiro sob a sombra rala de uma mangueira centenária. Manuel falou com voz baixa e controlada, mas cada palavra pesava como chumbo derretido. Os Costa nos roubaram, pegaram nosso macaco, o melhor que já tivemos, o orgulho da nossa família, e estão com ele como se fosse deles por direito. Isso é roubo descarado e é desrespeito completo. E vocês sabem muito bem o que fazemos com quem desrespeita o Silva dessa forma covarde. O grupo armou-se com o que tinha disponível na propriedade. 2 espingardas de caça, calibre 16, um revólver 38, que Manuel comprara anos atrás de um garimpeiro aposentado, facões afiados que brilhavam sob o sol filtrado pela copa das árvores e pedaços de pau pesado de madeira de lei. Não houve conversa sobre chamar a polícia distante, não houve debate sobre tentar resolver pacificamente através de mediação. A lógica do interior amazônico, amplificada pelos códigos ciganos ancestrais de honra e vingança, transmitidos através de gerações, operava em frequências que não admitiam meio-termo ou hesitação. Uma ofensa à propriedade era uma ofensa direta à honra da família inteira. E honra ofendida se lavava com sangue derramado, não com palavras vazias ou processos judiciais que demoravam anos. Manuel reuniu seus homens no terreiro e disse apenas com voz firme: "Vamos cobrar o que é nosso por direito. Hoje os Costa vão aprender que Silva não é família de ladrão, que fica sem resposta adequada." A caminhada até a propriedade dos Costa levou 15 minutos pela trilha que cortava a mata. O sol estava a pino quando 7 homens atravessaram a cerca baixa de madeira que delimitava as terras. Nenhum deles imaginava que estava dando o primeiro passo de uma guerra que duraria semanas inteiras e deixaria pilhas de corpos pelo caminho, manchando de sangue a terra vermelha amazônica e chocando o Brasil inteiro com sua brutalidade. João Costa estava no quintal da frente, conversando com 2 de seus filhos sobre um negócio de peles de animais que planejavam fazer na feira de Macapá no final de semana seguinte. Quando viu os Silva se aproximarem em grupo, reconheceu imediatamente a postura inconfundível de homens armados e prontos para o confronto violento. A forma como andavam, ombros tensos, mãos próximas às armas escondidas, olhares fixos e mortais, deixava claro que não vinham para conversar. Gritou para os filhos dentro de casa, alertando sobre o perigo iminente, mas seu grito de alerta chegou tarde demais para evitar o que viria. O que aconteceu a seguir transformou aquela manhã ensolarada de maio no início do massacre mais brutal envolvendo famílias ciganas na história do Amapá. Os Silva já estavam a menos de 30 metros quando Manuel levantou a espingarda com um movimento rápido e preciso. O primeiro tiro ecoou pela floresta às 11h45 daquela segunda-feira fatídica. A bala passou zunindo perto da cabeça de João Costa e arrancou um pedaço da parede de madeira da casa atrás dele, levantando uma nuvem de lascas e estilhaços que voaram em todas as direções. João correu para dentro de casa gritando para que os filhos pegassem as armas que mantinham para caça e proteção. O que se seguiu foi um tiroteio caótico e ensurdecedor que durou quase 40 minutos intermináveis. Os Silva se espalharam pelo terreiro usando muros baixos, pilhas de lenha, troncos caídos e até uma canoa velha virada como proteção improvisa.
De dentro da casa e das janelas estreitas, os Costa responderam com tiros de espingarda e de um rifle antigo que João guardava desde os tempos em que trabalhava em garimpos distantes. A floresta, antes silenciosa sob o calor do meio-dia, agora ecoava com o barulho ensurdecedor de guerra que acabava de começar e que marcaria para sempre aquela comunidade. O tiroteio se intensificava a cada minuto que passava, com ambos os lados disparando sem parar. Bruno Costa, 23 anos, sobrinho de João, tentou atravessar o quintal lateral correndo agachado para pegar mais munição no galpão que ficava em uma construção separada da casa principal. Um tiro de espingarda o atingiu em cheio no peito com força brutal. Bruno caiu de costas na terra vermelha úmida, seus braços se abrindo como asas quebradas de um pássaro ferido. O sangue começou a jorrar do buraco enorme em seu peito, formando uma poça escura que crescia rapidamente, misturando-se à terra e às folhas caídas. A morte de Bruno mudou completamente a natureza do confronto em segundos. O que começara como uma cobrança violenta, uma tentativa de punir os Costa pelo suposto roubo do macaco, transformou-se instantaneamente em guerra de extermínio total, onde não haveria perdão, misericórdia ou possibilidade de volta atrás. Marcelo Costa, 26 anos, irmão de Bruno, e o homem que Rodrigo acusara de vender aves doentes anos atrás, viu o irmão mais novo cair pela fresta estreita da janela da cozinha. Seu grito de dor e raiva perfurou o barulho ensurdecedor dos tiros, um som animal e primitivo que vinha do fundo de sua alma despedaçada pela perda. Mataram meu irmão! Mataram meu irmão, seus desgraçados malditos! Vou acabar com vocês! Marcelo saiu pela porta dos fundos da casa, correndo agachado, contornou o galinheiro abandonado, repleto de penas velhas, e conseguiu se posicionar estrategicamente atrás de um antigo motor de barco enferrujado. Dali tinha ângulo de tiro direto para onde Rodrigo Silva se escondia, atrás de uma pilha desarrumada de madeira velha e úmida. Esperou pacientemente o momento certo, controlando sua respiração acelerada pela adrenalina, limpando o suor que escorria abundantemente em seus olhos ardentes. Quando Rodrigo se expôs brevemente para recarregar a espingarda que fumegava, Marcelo disparou o rifle com precisão mortal. Rodrigo Silva foi atingido no abdômen, a bala perfurando seu estômago e saindo pelas costas, levando pedaços de carne e órgãos. Ele caiu para trás gritando de dor, largando a arma pesada e levando as duas mãos desesperadamente à barriga, de onde o sangue jorrava entre os dedos trementes. Marcos Silva, seu irmão de 25 anos, arrastou Rodrigo para trás do muro baixo que cercava o terreiro, mas já podia ver pelos olhos vidrados, e pelo choque do irmão, e pela quantidade assustadora de sangue vermelho escuro, que o ferimento era gravíssimo e provavelmente mortal. Rodrigo gemia alto de dor insuportável, tentando conter a hemorragia abundante com as próprias mãos ensanguentadas, mas o sangue continuava vazando sem parar, encharcando sua camisa e calça, formando uma poça cada vez maior ao seu redor que atraía moscas. Manuel Silva percebeu que seu filho mais velho estava gravemente ferido e morrendo, e que precisavam recuar imediatamente antes que mais mortes ocorressem. Gritou para os outros homens com voz rouca de desespero e fúria incontrolável: "Recuem agora! Vamos levar o Rodrigo para o hospital urgente, mas isso não vai ficar assim de jeito nenhum. Juro por Deus e por todos os santos que isso não vai ficar assim." Os Silva se retiraram carregando Rodrigo, que deixava um rastro de sangue vermelho brilhante pelo caminho de terra e pela trilha da mata. Colocaram o rapaz sangrando abundantemente na caçamba da caminhonete velha F1000, que estava estacionada na beira da estrada principal, e partiram em alta velocidade em direção ao centro de Macapá, onde ficava o hospital de emergência da cidade.
A viagem normalmente levava 35 minutos, mas Manuel dirigiu como um louco possesso, ultrapassando buracos perigosos e fazendo curvas fechadas em velocidades absurdamente altas que faziam a caminhonete balançar perigosamente. Mas não adiantou todo o esforço desesperado. Rodrigo Silva não resistiu aos ferimentos internos gravíssimos. Morreu no meio do caminho esburacado, sua vida escoando junto com o sangue que manchava completamente a caçamba da caminhonete velha. Quando chegaram finalmente ao hospital regional, o corpo já estava completamente frio e sem vida. Manuel desceu da caminhonete cambaleando como um bêbado. Olhou longamente para o filho morto com olhos secos e duros, sem lágrimas. A dor era profunda demais para choro superficial. Virou-se lentamente para Marcos e Felipe, seus outros filhos que olhavam horrorizados, e pronunciou as palavras que condenariam dezenas de pessoas nos dias seguintes. Vou acabar com a raça dos Costa até o último homem. Cada um deles vai pagar caro pelo sangue do seu irmão. Vou varrer essa família maldita da face da terra amazônica. Naquela tarde quente e úmida, enquanto o corpo de Rodrigo Silva era velado na casa da família, cercado de velas aromáticas e flores colhidas na floresta, Manuel percorreu metodicamente as casas de todos os parentes ciganos espalhados pela região do Amapá. Primos de terceiro grau que mal conhecia, sobrinhos distantes, cunhados, compadres, todos foram chamados para o que Manuel chamava de o acerto final definitivo. A cada casa que visitava com o rosto fechado, repetia a mesma história, com voz controlada, mas cheia de veneno puro. Os Costa roubaram nosso macaco, o melhor que já tivemos, o orgulho da família inteira. Quando fomos cobrar o que era nosso por direito, eles mataram Rodrigo, meu filho mais velho, pai de 2 crianças pequenas. Mataram covardemente, atiraram sem piedade. Agora vão pagar com a extinção completa de sua linhagem maldita. Até o anoitecer na floresta amazônica, mais de 15 homens armados se reuniram no terreiro do Silva. Alguns traziam espingardas de caça enferrujadas, outros revólveres velhos comprados em garimpos, facões afiados como navalhas e até uma carabina .44 que um primo conseguira em negócio obscuro anos atrás em um garimpo clandestino. A sede de vingança era palpável no ar quente e úmido da noite amazônica que caía rapidamente. Mulheres e crianças pequenas foram mandadas urgentemente para casas de parentes em bairros distantes de Macapá e até em Santana, cidade vizinha. Todos na comunidade sabiam que uma guerra brutal havia começado definitivamente e que o saldo de 2 mortes em poucas horas era apenas o prelúdio sangrento do massacre que viria nos próximos dias. O sangue derramado chamava mais sangue. A vingança chamava mais vingança em ciclo vicioso, e o ciclo de morte estava apenas começando a girar sua roda macabra. O amanhecer de terça-feira chegou com um silêncio pesado e ameaçador sobre a zona rural de Macapá. Na casa dos Costa, João e seus filhos sabiam perfeitamente que a morte de Rodrigo Silva significava retaliação certa, brutal e implacável. Também convocaram reforços desesperadamente, chamando primos de municípios vizinhos, como Santana e Porto Grande, amigos leais da comunidade cigana dispersa pelo estado, trabalhadores rurais que deviam favores antigos à família. Até o meio da tarde quente, a propriedade dos Costa estava fortificada com 13 homens armados e determinados. Barricadas improvisadas foram erguidas usando carroças velhas, tábuas grossas e sacos de areia pesados. Janelas foram bloqueadas parcialmente com madeira, deixando apenas frestas estreitas para atirar com segurança. A propriedade parecia um bunker militar, esperando o cerco inevitável que todos sabiam que viria. O delegado de Macapá, Carlos Ferreira, 41 anos, policial experiente que já havia visto muita violência no interior do Amapá, tentou intervir preventivamente.
Com apenas 4 policiais militares jovens à sua disposição, todos inexperientes e assustados, chegou à propriedade do Silva na tarde de terça-feira, tentando evitar mais mortes. Encontrou Manuel sentado na varanda, limpando metodicamente e com calma assustadora uma espingarda. O delegado tentou apelar para a razão e para a lei. Manuel, eu sei perfeitamente que você perdeu seu filho e que a dor é imensa e insuportável, mas deixe a justiça resolver isso da forma correta. A gente vai investigar tudo direito, vai prender quem tem que prender. Não precisa fazer justiça com as próprias mãos, isso só vai piorar tudo. Manuel olhou para o delegado com olhos mortos e vazios, sem brilho, sem emoção humana visível. Levantou-se devagar e pesadamente e respondeu com voz calma e fria que assustou mais do que se tivesse gritado furiosamente. Delegado Carlos, o senhor pode ir embora daqui agora mesmo. Isso aqui é questão de família, é questão de sangue cigano derramado. A lei dos gajós não resolve absolutamente nada para nós. Vocês são lentos demais, burocráticos demais. Vocês não entendem nossa cultura milenar, nossos códigos ancestrais. Então a gente resolve do nosso jeito, do jeito que sempre resolvemos há centenas de anos, através das gerações. O delegado tentou argumentar longamente. Falou sobre prisão, sobre processo legal, sobre justiça institucional. Mas sabia que suas palavras caíam no vazio absoluto, sem efetivo suficiente para prender todos os envolvidos armados, sem estrutura adequada para proteger as famílias ameaçadas, sem apoio real do Estado distante. Não havia nada concreto que pudesse fazer além de registrar ocorrências burocráticas e esperar o pior. Voltou frustrado para a delegacia e enviou um relatório urgente para Macapá capital, pedindo reforços imediatos e ostensivos. A resposta viria, mas tarde demais para evitar a maior parte do derramamento de sangue que estava por vir inevitavelmente. Aliás, pausa o vídeo rapidinho e me conta aqui nos comentários. Se você tivesse que escolher entre perdoar uma traição brutal contra sua família ou buscar vingança a qualquer custo, o que você escolheria? Não estou julgando ninguém aqui, só quero entender o que você pensa sobre honra, vingança e perdão quando o sangue está em jogo. E já aproveita e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago histórias reais e impactantes como essa, que mostram o lado mais obscuro e fascinante da natureza humana brasileira. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Agora volta o play que a história só fica mais intensa e pesada daqui para frente, te garanto. Na madrugada de quinta-feira, 21 de maio, os Silva atacaram novamente com força total. Desta vez, eram 18 homens armados que se aproximaram da propriedade dos Costa sob o manto da escuridão absoluta da noite amazônica, onde as estrelas brilham intensamente, mas não iluminam o suficiente para se ver o perigo mortal que se aproxima silenciosamente. A estratégia era completamente diferente da primeira vez caótica. Não haveria confronto direto e desorganizado. Manuel planejara meticulosamente um cerco que impediria qualquer fuga possível. Posicionaram-se em pontos estratégicos ao redor da casa principal e das 2 casas menores, onde viviam outros membros da família Costa. Cada grupo de 3 homens tinha uma área específica para cobrir, instruções claras de quando começar a atirar simultaneamente e ordens explícitas para não deixar ninguém escapar vivo do cerco. Às 4h15 da madrugada, começaram a atirar simultaneamente de todas as direções possíveis. O barulho ensurdecedor dos tiros rompeu violentamente o silêncio profundo da noite, acordando não apenas os Costa, mas toda a vizinhança esparsa em um raio de 3 quilômetros.
Cachorros começaram a latir desesperadamente em pânico. Galinhas cacarejaram nos galinheiros acordadas abruptamente e moradores das propriedades vizinhas se trancaram aterrorizados em suas casas, apagando luzes rapidamente e rezando para não serem atingidos por balas perdidas que voavam. Os Costa responderam ao fogo desesperadamente e caoticamente, mas estavam em clara e brutal desvantagem tática. Cercados de todos os lados, sem possibilidade real de fuga pela floresta escura, lutavam apenas pela sobrevivência imediata, atirando às cegas na direção aproximada de onde vinham os disparos incessantes. O tiroteio durou mais de 2 horas completas, com intervalos breves, quando ambos os lados precisavam recarregar as armas fumegantes ou mudar de posição para evitar se tornarem alvos fáceis para os atiradores inimigos. Quando o sol começou a nascer lentamente, pintando o céu amazônico de laranja e vermelho em um espetáculo natural que contrastava grotescamente com o horror da cena terrível no chão, 4 Costa estavam mortos brutalmente. João Costa, o patriarca de 48 anos, foi atingido por múltiplos tiros quando tentou sair desesperadamente pela porta dos fundos para buscar mais munição em um galpão separado da construção principal. Seu corpo foi encontrado no quintal, com 5 perfurações de bala espalhadas pelo tronco, o rosto voltado para o céu, que começava a clarear magnificamente. Pedro Costa, 23 anos, filho mais velho de João, morreu na varanda da frente, ainda segurando firmemente sua espingarda velha, uma bala tendo atravessado seu pescoço e causado morte quase instantânea por hemorragia massiva. Gabriel Costa, 27 anos, primo de João que viera ajudar na defesa, foi alvejado quando tentava alcançar o poço para buscar água, não para beber, mas para resfriar as armas que estavam superaquecendo perigosamente com o uso contínuo e intenso. E Marcelo Costa, o homem que matara Rodrigo Silva no confronto inicial, foi encontrado morto dentro da casa, caído sobre a janela estreita de onde atirava freneticamente. 4 balas o atingiram em pontos vitais, uma delas direto no coração, parando-o instantaneamente. Os Silva se retiraram estrategicamente quando a luz do dia tornou suas posições vulneráveis e visíveis para qualquer testemunha ou patrulha policial que pudesse aparecer investigando os tiros. Deixaram para trás 4 Costa mortos e outros 3 feridos gravemente, mas ainda vivos. Mas também levaram baixas significativas. 2 primos de Manoel foram atingidos, um na perna esquerda e outro no ombro direito. Ferimentos dolorosos, mas não fatais imediatamente. A contabilidade macabra da guerra já somava 6 mortos em menos de 4 dias sangrentos, um número que chocava até mesmo os padrões violentos do interior amazônico brasileiro. O delegado Carlos Ferreira chegou à propriedade dos Costa por volta das 8 da manhã, trazido por moradores assustados que ouviram o tiroteio intenso e foram até a cidade reportar urgentemente. A cena que encontrou o marcaria profundamente para o resto de sua vida e carreira. Corpos espalhados pelo terreiro ensanguentado, poças de sangue secando rapidamente sob o sol forte, cartuchos de munição deflagrados por todo lado, paredes completamente crivadas de balas, o cheiro intenso de pólvora ainda impregnado no ar úmido, e 3 crianças pequenas, as pobres crianças inocentes que testemunharam absolutamente tudo, sentadas em um canto escuro da casa, abraçadas umas nas outras, tremendo, em estado de choque profundo, incapazes de falar ou chorar normalmente. Carlos enviou um telegrama desesperado para a Secretaria de Segurança Pública em Macapá, pedindo reforços urgentes e massivos, falando em massacre genocida, em guerra entre famílias inteiras, em risco iminente de mais mortes se nada fosse feito. A resposta oficial dizia que uma força-tarefa seria enviada, mas só chegaria no início da semana seguinte, 5 dias depois,
tarde demais para evitar a maior parte do derramamento de sangue que ainda estava por vir nas próximas horas. E notícia da guerra brutal entre as famílias ciganas se espalhou por toda a região como fogo em capim seco. Pequenos povoados vizinhos entraram em alerta máximo instantâneo, com moradores trancando portas e janelas mesmo durante o dia claro, temendo que a violência se alastrasse descontroladamente além das propriedades dos Silva e Costa. Comerciantes fecharam suas portas no centro de Macapá por precaução, e a feira semanal, que acontecia religiosamente toda quinta-feira, foi cancelada pela primeira vez em 12 anos de funcionamento ininterrupto. O medo era palpável e visceral nas ruas desertas da cidade pequena. Os Costa sobreviventes abandonaram suas casas ainda na manhã de quinta-feira, após o cerco mortífero que matara João, Pedro, Gabriel e Marcelo violentamente. Mulheres carregando bebês no colo e trouxas pesadas com roupas, velhos sendo amparados com dificuldade por netos adolescentes. Todos se espalharam por propriedades de parentes distantes e acampamentos ciganos em municípios vizinhos como Santana, Porto Grande e Ferreira Gomes, mas a diáspora não trouxe a segurança esperada pelas famílias. Manuel Silva, consumido completamente pela sede de vingança, que não se saciara nem com a morte de João Costa e 3 de seus familiares, estava determinado ferrenhamente a encontrar cada membro da família rival espalhado. Em sua mente perturbada profundamente pela dor da perda do filho Rodrigo, não bastava ter vencido o confronto direto e matado o patriarca inimigo. Ele queria o extermínio completo e definitivo da linhagem Costa, que não restasse literalmente ninguém para contar a história ou para um dia buscar vingança contra o Silva. Organizou verdadeiros grupos de caça humana, pequenos batalhões de 3 ou 4 homens armados que percorriam estradas vicinais esburacadas, povoados isolados e acampamentos ciganos espalhados, perguntando aos moradores locais aterrorizados por membros da família Costa. Ofereciam dinheiro significativo por informações precisas, às vezes até 150. Fortuna para trabalhadores rurais que ganhavam menos que isso em um mês inteiro de trabalho duro. Ameaçavam violentamente quem se recusasse a colaborar, queimavam barracas vazias que pertenciam aos Costa e transformaram toda a região extensa em uma zona de guerra psicológica e terror permanente. Na sexta-feira, 22 de maio, um dos grupos de caça, comandado por Felipe Silva, o filho mais novo de Manuel, de 22 anos, recebeu uma informação valiosa de um comerciante de um povoado pequeno a 25 quilômetros de Macapá. O comerciante, pressionado fortemente e com muito medo de retaliação, mencionou ter visto Júlio Costa, 24 anos, sobrinho de João, escondido na casa de um amigo de infância na periferia pobre do povoado distante. Júlio Costa era mecânico de motores de barco. Trabalhava por conta própria em uma oficina improvisada perto do rio. Raramente se envolvia nos assuntos mais polêmicos ou negócios da família extensa. Estava escondido exatamente por isso, porque acreditava ingenuamente que, por não ter participado dos confrontos diretos, não seria considerado alvo prioritário pelos Silva vingativos. Estava terrivelmente enganado em sua avaliação. Os 3 Silva chegaram à casa modesta do amigo de Júlio ao amanhecer, quando a neblina amazônica ainda cobria parcialmente o povoado pequeno e silencioso. Bateram violentamente na porta de madeira velha e frágil, acordando não apenas os moradores da casa, mas toda a vizinhança próxima, assustada. O amigo de Júlio, um homem simples chamado Paulo, que trabalhava como pescador, tentou negar desesperadamente a presença do rapaz, mas os Silva já haviam avistado a moto velha de Júlio estacionada nos fundos da casa, coberta inadequadamente com uma lona velha. Invadiram a residência brutalmente, derrubando a porta com chutes fortes que arrancaram a fechadura fraca do batente de madeira.
Júlio estava escondido em um pequeno quarto nos fundos, rezando baixinho e tremendo para que os invasores não o encontrassem de jeito nenhum. Ao ouvir as vozes ásperas e ameaçadoras dos Silva cada vez mais próximas, tentou desesperadamente fugir pela janela estreita do quarto. Ficou preso por alguns segundos, cruciais, enquanto tentava forçar seu corpo magro pelo espaço apertado, suas roupas ficando presas no reboco áspero da parede. Foi tempo suficiente para que Felipe Silva e seus companheiros o alcançassem no quintal pequeno de terra batida. Júlio implorou desesperadamente por sua vida, com lágrimas escorrendo abundantemente pelo rosto suado. Disse que não participara dos confrontos, que era apenas um trabalhador tentando sobreviver honestamente, que tinha uma noiva esperando por ele para se casar em 3 meses, que sua mãe era doente e dependia completamente dele financeiramente. Suas súplicas desesperadas foram ignoradas completamente, como se fossem o vento passando pela floresta. Felipe Silva, com o rosto endurecido pela raiva e os olhos vazios de qualquer compaixão ou humanidade, disse apenas 5 palavras que selaram definitivamente o destino do rapaz. Você é Costa, então vai morrer. Os tiros ecoaram pelo povoado silencioso do amanhecer amazônico. 7 disparos certeiros atingiram Júlio em pontos vitais, que caiu no chão de terra batida do quintal, seu corpo se contorcendo violentamente por alguns segundos, terríveis, antes de ficar completamente imóvel e sem vida. A notícia da morte de Júlio Costa chegou aos sobreviventes da família ainda na manhã de sexta-feira, através de um pescador que testemunhara de longe. Para os Costa, que ainda tinham força e coragem para lutar e resistir, a execução brutal de Júlio, um não combatente pacífico que apenas tentava sobreviver e que tinha planos de vida tranquilos, foi a gota d'água que transbordou o copo da paciência. Se os Silva estavam caçando sistematicamente qualquer pessoa com sobrenome Costa, independentemente de seu envolvimento direto nos confrontos, independentemente de serem homens de guerra ou trabalhadores pacíficos, então não havia mais espaço para meio termo, para negociação ou para esperança de paz. 4 Costas se reuniram em uma fazenda abandonada há anos, próxima à divisa com o Pará. Entre eles estava Renato Costa, 33 anos, primo de 2º grau de João, que trabalhava como vaqueiro em uma fazenda de gado. Renato era conhecido por sua frieza e habilidade excepcional com armas de fogo. Havia trabalhado anos como segurança em garimpos clandestinos, participando de tiroteios e mantinha a disciplina necessária em seus gestos e planejamento tático preciso. Foi Renato quem traçou o plano de retaliação com precisão quase militar. Estudou metodicamente os movimentos do Silva através de informantes que ainda eram leais aos Costa. Identificou alvos vulneráveis da família inimiga e decidiu friamente que atacariam não os combatentes diretos que andavam sempre armados e em grupos grandes, mas familiares periféricos, exatamente como os Silva haviam feito brutalmente com Júlio. A lógica era brutal, mas simples e cristalina. Se os Silva queriam guerra total sem distinção entre combatentes e civis inocentes, teriam guerra total do mesmo tipo sangrento. Olho por olho, dente por dente, sangue derramado por sangue derramado. No sábado, 23 de maio, os 4 Costa executaram seu plano com precisão assustadora. O alvo escolhido, estrategicamente, era Gustavo Silva, 31 anos, primo de 3º grau de Manuel, que morava em um bairro periférico de Macapá com sua pequena família. Gustavo era eletricista, trabalhava fazendo instalações elétricas em obras espalhadas pela região. Como Júlio Costa, não participara diretamente dos confrontos sangrentos, mantendo-se neutro e focado exclusivamente em seu trabalho e em sustentar sua família modesta. Os Costa chegaram à modesta casa de madeira de Gustavo por volta das 18h, quando o sol já começava a baixar no horizonte amazônico,
pintando o céu de tons alaranjados bonitos. Vieram em uma caminhonete velha, sem placas identificadoras, estacionando diretamente em frente ao portão baixo de madeira. Não havia subterfúgio, não havia tentativa de disfarce ou elemento surpresa. Era uma execução anunciada, planejada meticulosamente para enviar uma mensagem clara e brutal aos Silva. Gustavo estava no quintal pequeno, brincando com seu filho de 6 anos, jogando bola improvisada com uma lata vazia, quando ouviu o barulho do motor da caminhonete parando abruptamente. Antes que pudesse reagir ou entender completamente o que estava acontecendo, os 4 homens armados já haviam pulado o muro baixo que cercava a propriedade modesta. Renato Costa apontou uma espingarda diretamente para o peito de Gustavo e ordenou com voz fria e controlada: "Chama a sua família toda aqui agora. Quero todo mundo no quintal imediatamente. Não tenta nada ou eu mato o menino primeiro na sua frente." Paula Silva, esposa de Gustavo, de 29 anos, saiu correndo da cozinha ao ouvir vozes alteradas e ameaçadoras no quintal. Com ela vieram Ricardo, 15 anos, e Vitor, 13 anos, os 2 filhos mais velhos do casal, além do menino de 6 anos, que já estava no quintal apavorado. Ao ver os homens armados, cercando ameaçadoramente seu marido e filho pequeno, Paula tentou desesperadamente se colocar entre eles e sua família, mas foi brutalmente empurrada para o lado com violência, caindo de joelhos na terra dura. O que aconteceu a seguir chocaria profundamente até mesmo os mais endurecidos moradores do interior amazônico. Renato Costa, sem demonstrar qualquer emoção em seu rosto de pedra, ordenou friamente que Gustavo e seus 2 filhos adolescentes se ajoelhassem lado a lado no chão. Paula gritava desesperadamente, implorava chorando, oferecia tudo o que tinham de valor, suas economias guardadas, suas poucas joias modestas, a casa inteira, qualquer coisa para poupar a vida preciosa de seu marido e filhos inocentes. Renato olhou para ela com olhos mortos e disse com voz que não demonstrava ódio, apenas determinação fria e calculada: "Isso não é sobre dinheiro nenhum. Isso é sobre sangue derramado. Silva matou Costa, que não tinha absolutamente nada a ver com nada. Agora Costa mata Silva, que não tem nada a ver. Assim funciona a lei de sangue." Os tiros começaram simultaneamente de todas as armas. 4 homens atiraram ao mesmo tempo contra Gustavo, Ricardo e Vitor. Os 3 caíram juntos brutalmente, seus corpos se contorcendo por alguns segundos terríveis, antes de ficarem completamente imóveis na terra ensanguentada. O menino de 6 anos, completamente aterrorizado e traumatizado, correu chorando para se esconder desesperadamente atrás da mãe, que gritava de forma inumana e animal. Um dos Costa levantou a arma na direção da criança pequena, mas Renato impediu bruscamente. "Não! Criança pequena, não! Tem que crescer para contar a história e carregar o ódio para sempre." Os Costa partiram rapidamente, deixando Paula Silva ajoelhada entre os 3 corpos ensanguentados de seu marido e 2 filhos adolescentes, seu choro alto e desesperado ecoando pelas ruas da periferia silenciosa de Macapá. Vizinhos que testemunharam a cena horrível de longe, espiando com medo por frestas de janelas fechadas, permaneceram trancados aterrorizados em suas casas, apavorados demais para oferecer ajuda imediata à família destroçada. Só quando os assassinos já estavam bem longe é que algumas mulheres corajosas finalmente saíram para amparar Paula e a criança completamente traumatizada. A execução brutal de Ricardo e Vitor Silva, 2 adolescentes que não tinham qualquer envolvimento no conflito sangrento e cujo único crime terrível era terem nascido com o sobrenome absolutamente errado, marcou o ponto de não retorno definitivo da guerra. Até então,
Apesar da brutalidade extrema que já havia ceifado 9 vidas preciosas, havia uma linha tácita, ainda que frágil e cada vez mais tênue, que não fora cruzada completamente. Adolescentes e crianças pequenas permaneciam, teoricamente, fora do alcance direto da vingança brutal. Com a morte covarde dos garotos, essa barreira moral desmoronou completamente, virando pó. Na manhã de domingo, 24 de maio, 6 dias após o início do conflito que já havia ceifado brutalmente 9 vidas e destruído dezenas de famílias inteiras, helicópteros da Polícia Militar do Amapá finalmente chegaram à região de Macapá. O governador do estado, pressionado intensamente pela mídia nacional que começara a cobrir extensivamente a guerra cigana amazônica, autorizou o envio urgente de um efetivo especial de 25 policiais militares bem treinados, alguns do Batalhão de Operações Especiais, para tentar conter desesperadamente o massacre que manchava a imagem do Amapá perante o Brasil. O capitão Eduardo Mendonça, 36 anos, comandante da operação policial, era um veterano com 13 anos de carreira intensa. Havia participado de operações contra traficantes em Macapá, enfrentado criminosos pesadamente armados nas periferias violentas, mas nada, absolutamente nada em seu treinamento extensivo ou experiência acumulada o preparara adequadamente para o cenário de guerra que encontrou no interior amazônico. Ao sobrevoar a região antes de pousar o helicóptero em um campo improvisado, viu propriedades completamente abandonadas e destruídas, casas com marcas evidentes de centenas de tiros nas paredes, algumas construções ainda fumegando de incêndios recentes e o que pareciam ser sepulturas recentes e improvisadas na mata. Parecia zona de combate em país em guerra civil devastadora, não uma comunidade rural brasileira no final do século XX. O capitão Eduardo estabeleceu um comando temporário no centro de Macapá, requisitando a Escola Municipal Maior como base de operações da Força-Tarefa Emergencial. Mas mesmo com 25 homens bem treinados e determinados, os recursos eram extremamente escassos. Munição limitada para operações prolongadas, apenas 4 veículos em condições adequadas de uso, equipamento de comunicação que funcionava muito mal na zona rural distante e isolada, e nenhuma inteligência prévia confiável sobre os movimentos das famílias em guerra. A primeira ação decisiva da polícia foi tentar localizar e prender imediatamente os líderes de ambas as famílias. Mas Manuel Silva e os Costa remanescentes já haviam se espalhado pela vastidão da floresta amazônica, usando a geografia acidentada e o conhecimento profundo do território acumulado em gerações de vida na região para se manterem sempre um passo à frente das autoridades. Informantes leais avisavam rapidamente sobre movimentações policiais, acampamentos eram desmontados em minutos e grupos se moviam usando trilhas secretas que só ciganos conheciam bem. Na tarde de domingo, Marcos Silva, 25 anos, irmão de Rodrigo, dirigia sua caminhonete velha pela estrada estadual que liga Macapá a Santana. Transportava sacos de farinha de mandioca que tentaria vender em fazendas da região, uma das poucas atividades econômicas que ainda mantinha parte da família Silva funcionando minimamente durante a guerra. Marcos não sabia que estava sendo seguido a quase 10 quilômetros. Três Costa, em 2 motocicletas, mantinham distância segura, apenas observando pacientemente, esperando o momento ideal para o ataque coordenado. Quando a caminhonete passou por um trecho especialmente isolado da estrada esburacada, margeado por mata densa de ambos os lados e sem nenhuma propriedade visível próxima, os Costa aceleraram violentamente, aproximaram-se rapidamente pela lateral direita da caminhonete e começaram a atirar sem qualquer aviso prévio. As primeiras balas estilhaçaram completamente o vidro do lado do motorista, ferindo Marcos gravemente no braço e no ombro direito.
Marcos, em pânico e dor intensa, pisou fundo no acelerador tentando escapar, mas a caminhonete velha e sobrecarregada não tinha potência suficiente para escapar das motocicletas ágeis e velozes. Mais tiros certeiros atingiram os pneus traseiros, fazendo o veículo perder completamente o controle em alta velocidade. A caminhonete saiu da pista violentamente, desceu uma ribanceira íngreme, rodou várias vezes levantando nuvens de poeira vermelha e capotou brutalmente na beira de um igarapé seco. Marcos ficou preso nas ferragens retorcidas, sangrando abundantemente por múltiplos ferimentos graves na cabeça, braços e tronco. Os Costa pararam as motocicletas calmamente, desceram e se aproximaram do veículo tombado e completamente destruído. Marcos ainda estava consciente, gemendo alto de dor insuportável, tentando desesperadamente se livrar das ferragens que o prendiam como uma armadilha. Renato Costa, que liderava o grupo vingativo, olhou para Marcos nos olhos e disse friamente: "Seu irmão Rodrigo foi o primeiro Silva a cair. Agora, você é o segundo a morrer." Disparou mais 3 tiros a queima-roupa, garantindo que não haveria sobreviventes ou testemunhas incômodas. Entre domingo e segunda-feira, a violência atingiu seu pico mais terrível e absolutamente chocante. Mais 3 pessoas foram mortas em uma série coordenada de emboscadas rápidas, confrontos e execuções sumárias espalhadas por uma área extensa de quase 60 quilômetros. Silva matava Costa em uma cidade. Costa matava Silva em outra, em um ciclo de morte que parecia alimentar a si mesmo com energia própria macabra, como se tivesse vida e vontade independentes e insaciáveis. Mateus Silva, 29 anos, primo de Manuel, foi morto ao sair de um bar na periferia de Macapá na noite de domingo. 2 tiros certeiros na nuca. Execução sumária profissional em plena luz dos postes da rua, na frente de dezenas de testemunhas apavoradas. Testemunhas viram 2 homens fugindo rapidamente de motocicleta, ambos usando capacetes fechados. Mas ninguém teve coragem real de prestar depoimento formal e detalhado à polícia, temendo retaliação violenta da família. Tiago Costa, 37 anos, cunhado de João, que trabalhava como agricultor em uma propriedade arrendada próxima a Porto Grande, foi encontrado morto em sua própria roça de mandioca na segunda-feira de manhã. Fora emboscado covardemente enquanto trabalhava sozinho, longe de qualquer ajuda ou testemunha. O corpo apresentava sinais claros e horríveis de tortura prolongada antes da execução final. Uma escalada na brutalidade que indicava que o ódio entre as famílias havia transcendido completamente qualquer lógica de vingança proporcional ou justiça de sangue tradicional. Estava se transformando rapidamente em sadismo puro e simples. Sandra Silva, 34 anos, esposa de um Silva que já estava preso pela polícia, foi alvejada quando voltava do mercado municipal carregando sacolas de compras básicas. Morreu na calçada de concreto, abraçada às sacolas ensanguentadas. As mortes brutais dessas pessoas, até então raramente alvos diretos no conflito, mostravam que não havia mais qualquer limite ou código de conduta sendo minimamente respeitado por nenhum dos lados em guerra. A guerra total havia consumido até os últimos vestígios frágeis de humanidade e decência. A cada morte violenta, a contabilidade se tornava mais difícil e mais trágica de acompanhar e registrar adequadamente. Primos de 3º e 4º grau, sobrinhos distantes, cunhados, agregados das famílias, trabalhadores rurais que simplesmente tinham a má sorte terrível de trabalhar para a família errada no momento errado. A rede complexa de parentesco cigana era tão intrincada, tecida pacientemente ao longo de gerações de casamentos entre clãs, que muitas vítimas inocentes tinham laços de sangue com ambos os lados simultaneamente.
Pessoas que eram Costa por parte de mãe e Silva por parte de pai, ou vice-versa, encontravam-se em situações absolutamente impossíveis, forçadas a escolher um lado ou morrer por serem consideradas traidoras por ambos. Fernando Costa Silva, o sobrenome duplo, indicava exatamente o problema insolúvel que enfrentava diariamente. Era filho de mãe Costa e pai Silva, um homem de 51 anos que vivera toda a vida tentando manter boas relações diplomáticas com ambas as famílias, servindo muitas vezes como mediador em pequenas disputas comerciais. Foi morto por Silva, que não acreditaram quando ele explicou desesperadamente seu parentesco misto e sua neutralidade histórica comprovada. Se você tem sangue Costa, vai morrer como Costa, disseram friamente antes de executá-lo com tiros na cabeça. Seu corpo foi deixado na beira da estrada como aviso terrível. Na tarde de segunda-feira, 25 de maio, helicópteros trazendo reforços adicionais chegaram finalmente. Com 35 policiais militares agora na região, operações coordenadas de busca e captura começaram intensivamente. Manuel Silva foi localizado em uma fazenda abandonada próxima à fronteira com o Pará, através de informante confiável. Cercado por 20 policiais fortemente armados, após negociação tensa que durou 3 horas, exaustivas, finalmente se entregou pacificamente junto com 5 companheiros. Quando algemado, Manuel parecia ter envelhecido décadas em apenas uma semana. Magro demais, desidratado, com olheiras profundas, parecia um fantasma ambulante. Antes de ser colocado na viatura policial, fez uma declaração que seria citada extensivamente. Vinguei meu filho Rodrigo. Os Costa pagaram caro, mas valeu a pena mesmo. Perdi meu filho, perdi primos, perdi sobrinhos, destruí minha família inteira. E por quê? Por causa de um macaco que talvez nem tenha sido roubado realmente. Nos 2 dias seguintes, outros membros importantes de ambas as famílias foram presos sistematicamente. Renato Costa, o executor frio que planejara meticulosamente o ataque à família de Gustavo Silva, foi capturado na quarta-feira em uma fazenda isolada. Não resistiu à prisão, mas também não demonstrou qualquer arrependimento pelo que havia feito brutalmente. Felipe Silva, o filho mais novo de Manuel, de 22 anos, que participara ativamente da execução brutal de Júlio Costa, foi preso na quinta-feira. Diferentemente de Renato Frio, Felipe desmoronou emocionalmente ao ser capturado. Chorou compulsivamente e repetia que só queria vingar o irmão mais velho. Na tarde de sexta-feira, 29 de maio, Fábio Silva, um primo distante que não sabia que os líderes haviam sido capturados, emboscou Leandro Costa na estrada principal. Leandro, 27 anos, morreu instantaneamente, tornando-se a 12ª vítima fatal da Guerra do Macaco. No sábado, 30 de maio, a investigação policial finalmente revelou a verdade devastadora que desencadeara toda a tragédia sangrenta. O macaco de Manuel Silva nunca havia sido roubado pelos Costa. O animal apareceu 2 dias após o início do conflito, andando sozinho pela trilha da floresta, a menos de 800 metros da propriedade do Silva. Tinha simplesmente escapado e se perdido na mata densa. Um morador o encontrou e reconheceu, mas a propriedade do Silva estava abandonada. Com medo de ser acusado de roubo, deixou o animal amarrado no cercado e foi embora rapidamente. Mas a revelação mais chocante veio quando investigadores confirmaram definitivamente que o macaco que Rodrigo Silva afirmara ter visto com os Costa era de fato propriedade legítima dos Costa, comprado dias antes em uma feira de animais em Santana por 280, valor bem documentado. Rodrigo, em sua pressa para confirmar as suspeitas do pai, vira exatamente o que queria ver. Um macaco prego sendo manipulado. Não verificou características, não confirmou nada. Apenas correu para casa e desencadeou uma guerra que custaria 12 vidas preciosas, incluindo a sua própria.
Quando a verdade completa foi informada a Manuel Silva na cela da prisão, testemunhas presentes relataram que o patriarca não disse absolutamente uma palavra. Apenas baixou a cabeça, apoiou o rosto nas mãos e começou a chorar em silêncio. Um choro profundo e convulsivo que sacudia todo o seu corpo magro. Chorou por quase 1 hora sem parar. Chorou pelo filho Rodrigo, que morreu por nada, pelos primos e sobrinhos mortos inutilmente, pelos adolescentes cheios de futuro e, sobretudo, pelo absurdo completo, pela futilidade total de tudo que acontecera barbaramente. 12 vidas destruídas por uma acusação falsa baseada em um erro de identificação precipitado. Os julgamentos começaram em 2000 e se estenderam por 3 longos e dolorosos anos até 2003. Manuel Silva foi condenado a 68 anos de prisão em regime inicialmente fechado por homicídio qualificado múltiplo, formação de quadrilha armada e incitação à violência sistemática. Durante o julgamento tenso que durou 5 dias consecutivos, detalhes chocantes da guerra vieram à tona publicamente pela primeira vez. Testemunhas relataram execuções sumárias brutais, a frieza assustadora com que homens que eram primos e compadres se matavam mutuamente sem hesitação. Outros 6 Silva receberam penas que variavam de 12 a 42 anos, dependendo do nível de participação comprovada. Felipe Silva recebeu 28 anos por sua participação na morte de Júlio Costa. Do lado dos Costa, 4 homens foram condenados por homicídios múltiplos. Renato Costa recebeu a maior pena individual, 48 anos de prisão, pela morte de Gustavo Silva e seus 2 filhos adolescentes inocentes. As propriedades de ambas as famílias foram completamente abandonadas nos anos seguintes. As terras viraram literalmente mato, com a floresta amazônica avançando inexoravelmente sobre plantações abandonadas. As casas desabaram lentamente com o tempo, deixando apenas ruínas melancólicas. Os sobreviventes que não foram presos se espalharam pelo Brasil. Muitos mudaram legalmente de nome, tentando desesperadamente esquecer e serem esquecidos pela história. Viúvas criaram filhos sozinhas em cidades distantes como Belém, Manaus e Brasília, sempre com medo de que a vingança as alcançasse. Crianças que perderam pais, irmãos e tios cresceram carregando o peso esmagador de uma herança de sangue e ódio que absolutamente não escolheram carregar. Macapá nunca mais foi exatamente a mesma cidade depois da guerra. O município carrega até hoje a marca indelével da Guerra do Macaco. Durante muitos anos após o massacre, o nome da cidade era sinônimo de violência rural extrema. A Guerra do Macaco de 1998 permanece como um dos episódios mais trágicos da violência rural amazônica documentada. 12 vidas preciosas perdidas definitivamente por causa de uma acusação completamente falsa sobre um animal, alimentada pela cultura ancestral da honra cigana, pelo orgulho inflexível e pela certeza perigosa de que a justiça verdadeira se faz pelas próprias mãos, não através de instituições. O interior amazônico aprendeu uma lição extremamente amarga naquele maio sangrento de 98. A honra familiar, quando colocada teimosamente acima da razão e da vida humana, se transforma inevitavelmente em instrumento de destruição total. O sangue derramado em vingança não lava ofensas reais ou imaginárias, apenas gera mais sangue em um ciclo interminável e vicioso, que só termina quando literalmente não há mais ninguém vivo para matar ou ser morto. Esta história absolutamente real serve como lembrete extremamente poderoso de que a vingança nunca, em hipótese alguma, traz justiça verdadeira, apenas devastação completa. Na Amazônia amapaense, onde tradicionalmente a palavra de um homem valia mais que sua própria vida, 12 pessoas inocentes e culpadas pagaram o preço final máximo por uma acusação precipitada que nunca deveria ter sido feita sem verificação cuidadosa.
E um macaco, o animal cujo suposto roubo desencadeou absolutamente tudo, continuou vivendo na floresta completamente alheio, totalmente inconsciente do massacre genocida que sua ausência temporária e acidental causara em 2 famílias inteiras. Se você chegou até o final desse relato intenso e perturbador e se arrepiou como eu me arrepiei ao pesquisar cada detalhe dessa tragédia amazônica, deixa aquele like e se inscreve no canal agora mesmo. Toda semana eu trago histórias reais brasileiras que mostram o lado mais sombrio e complexo da natureza humana. Casos que revelam como vingança, honra mal compreendida e ódio podem destruir comunidades inteiras em questão de dias. Histórias que te fazem refletir profundamente sobre perdão, sobre justiça, sobre os códigos ancestrais que ainda regem partes do Brasil que muita gente desconhece completamente. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que vingança nunca compensa realmente, que resolver as coisas pela violência só gera mais dor, mais destruição e mais tragédia. Conta aqui nos comentários sinceramente o que você achou dessa história devastadora da Guerra do Macaco. Você já conhecia esse caso? O que você faria se estivesse no lugar dessas famílias destroçadas? Você buscaria vingança a qualquer custo ou tentaria perdoar e seguir em frente? Não estou julgando ninguém aqui, só quero entender como vocês pensam sobre esses temas pesados e complexos. Sua opinião importa muito para nossa comunidade. E se você tem alguma história parecida da sua região, ou conhece casos de vingança familiar que terminaram em tragédia, compartilha aqui embaixo que eu leio todos os comentários. Às vezes, as histórias mais impactantes vêm diretamente de vocês que estão assistindo. Um abraço enorme e até o próximo vídeo com mais histórias que você não vai acreditar que são reais, mas que infelizmente aconteceram de verdade no nosso Brasil.